Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui mais uma vez. O objetivo dessa aula é transmitir ainda um pouquinho do conteúdo do capítulo 8 da plataforma NetAcad. E agora a gente vai falar sobre os serviços de hosting em rede, ou seja, quais serviços os equipamentos que estão numa rede precisam ter à sua disposição. Quando a gente fala de serviços, a gente fala de conjunto de protocolos, a gente fala de conjunto de ações, ok? O primeiro deles, né, e talvez o mais fundamental, seja o serviço de DHCP. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o endereçamento IP dinâmico, né? Então, as redes de dados elas precisam ter serviços de DHCP para entregar e gerenciar os IPs que são colocados nos equipamentos que se conectam a elas. Tá? Então, serviço DHCP é algo que, por exemplo, está num roteador, é algo que está em um servidor. Esse servidor pode ser de uma rede local, uma rede corporativa, ou pode ser mesmo um servidor da sua casa ou de uma pequena empresa. Então, toda vez que um cliente DHCP, que um usuário tenta se conectar a uma rede de dados, ele vai receber o endereçamento IP de um desses equipamentos aqui. O serviço DHCP ele é configurável. Então, você pode determinar, por exemplo, quantas pessoas vão receber endereços IPs naquela rede. 10, 20, 50, 1000 pessoas, tá bom? O serviço de DHCP é um serviço que entrega IPs e quando a gente deixa o Windows configurado para automático, ele mesmo vai preencher todos aqueles dados que a gente precisa colocar manualmente. Tá? Então, o serviço DHCP é um serviço fundamental para a rede de dados, porque entrega e gerencia os endereços IPs da nossa rede. Um outro serviço fundamental é o serviço de DNS, tá? De servidor de nome de domínio. O que é isso? Né? Pessoal, é algo que acontece de forma transparente, você não vê, né? Mas a máquina, os controladores de rede precisam desse serviço. Então, quando você vai acessar a internet, né, você digita, por exemplo, www.netacad.com. E eu disse para vocês, desde o capítulo 6, né, que toda máquina tem um endereço IP. Aí você pode dizer para mim assim, poxa, mas aqui, quando eu digito, eu não estou digitando IP, eu estou digitando o endereço. Então, a gente precisa ter um serviço de tradução. É isso que o serviço DNS faz. Ele pega o nome que as pessoas precisam, www.netacad.com, e convertem, por exemplo, em um endereço IP. É um caminho de ida e de volta. Então, quando você digita o endereço no seu navegador, a máquina converte para o IP. O que vai para a rede é um número IP e não o nome do site. Quando o site devolve para você a informação, ele vem com o endereço IP da sua máquina. Ele não vem com o nome da sua máquina. Os dados, ao entrarem na sua máquina, eles convertem o nome. Tá? E é o que a gente tem aqui nessa ilustração. O nome é fácil para o uso das pessoas. Já o endereçamento IP não é. Então aqui você faz uma solicitação de endereço lá no seu cliente, o seu cliente converte para o endereçamento IP. No passo 3, essa informação vem para o servidor DNS, que verifica se essa informação está no cache dele, está armazenada com ele. O número devolve para o cliente, o número é devolvido para o cliente na forma de requisição, ou seja, essa informação já está voltando, e aqui agora ele tem acesso completo àquele endereço IP. Então, o que você digita na sua máquina, o www alguma coisa, é o nome para o ser humano. O que a rede precisa é da sequência numérica de números de IP.
E isso quem oferece, essa tradução quem oferece é o serviço DNS. Um outro serviço que a gente precisa, na verdade são serviços, né, é o serviço web. É quando você precisa, por exemplo, fazer um acesso à internet. Tá? É o tal do HTTP ou HTTPS. Tá bom? Toda vez que você digita um endereço na internet, o seu navegador automaticamente coloca HTTPS. E aí você tem, né, uma sequência de serviços que são desencadeados. Por exemplo, olha aqui, ó, eu estou numa página do NetAcad e aqui em cima eu tenho HTTPS. Tá bom? Assim que você digitou o endereço, ele já fez essa conversão. O HTTP é um protocolo de hipertexto. Então, todas as informações do site, todas as informações que você precisa são empacotadas e oferecidas para você assim que você digita o endereço do site que você quer visitar. Um outro tipo de serviço também muito comum é o servidor de arquivos ou serviços de arquivo. É quando você tem um equipamento na sua rede ou quando você tem um equipamento na nuvem que concentra todos os arquivos necessários ao seu trabalho. Tá? Ele trabalha com arquivos. Esses arquivos podem ser vídeos, podem ser imagens, podem ser textos e planilhas. Tá, ok? É o tal do FTP, File Transfer Protocol. Tá bom? É um protocolo muito antigo, da década de 70, porque nos primórdios da internet o que a gente tinha era a circulação de arquivos e não de multimídia. E aí você tem esses arquivos num determinado local de rede. Você entra com o usuário e senha e aí você faz o acesso. Existe um protocolo derivado que é o protocolo FTPS, que é um protocolo de segurança do protocolo FTP e que permite também fazer o acesso mediante uma criptografia maior, mais segura. As informações trafegam de forma mais garantida, de forma a não permitir que usuários externos tenham acesso a ela. Serviços de impressão. Hoje diminuiu muito a demanda de impressão, mas ela ainda existe. Então você tem numa rede de dados, por exemplo, um equipamento que faz o gerenciamento dos serviços de impressão. Você manda fazer a impressão através da sua máquina e essa impressão vai sair num outro departamento ou numa central onde as impressoras de grande porte estão disponíveis. Ou você pode ter na sua própria mesa uma impressora pequena e usar os serviços de impressão. É um conjunto de protocolos necessários para fazer o gerenciamento da fila de impressão e da memória de impressão, ok? Serviços de e-mail. Você pode ter hoje, embora se utilize muito serviços de nuvem, você pode ter um servidor de e-mail na sua própria empresa, um @minhaempresa.com.br, por exemplo. Tá? Você pode ter um equipamento, uma equipe técnica e de suporte para atender você no acesso aos serviços de e-mail. Hoje, né, é muito mais barato e talvez até muito mais seguro que a sua empresa compre um serviço de e-mail em nuvem. Tá? Mas dependendo da aplicação, dependendo do nível de segurança que você precisa ter com essa informação, você pode sim desenvolver esse serviço na sua própria empresa. Você precisa de alguns protocolos. Tá? O SMTP é um protocolo muito comum para troca de mensagens, para troca de e-mails. O IMAP é um outro tipo de protocolo e o POP3 é um terceiro tipo de protocolo. Todos eles trabalham com a possibilidade de envio de texto, de imagem e de arquivos multimídia pela rede local, pela rede interna ou pela nuvem, se assim você desejar. Tá? Configurações de proxy. Né? O que a gente faz isso? Quem é o proxy? O proxy é um cara que vai gerenciar, por exemplo, na sua rede, o fluxo de internet. É ele quem vai interceptar as comunicações para verificar se elas estão de acordo com os protocolos, se elas estão de acordo com aquilo que foi solicitado. É ele quem vai fazer o encaminhamento dos pacotes a quem de direito e vai descartar aqueles pacotes que não sejam para sua própria rede.
Ele pode servir também como um filtro de conteúdo, tá bom? Ele pode servir como uma memória temporária dos sites. Então, ao invés de 100 pessoas acessarem netacad.com simultaneamente, eles passam a acessar cópias que estão disponíveis lá no servidor proxy. Tá bom? Também é um recurso que você pode adicionar. O firewall é um serviço que está fora do proxy, mas dependendo do tipo de sistema que você está utilizando, ele pode ser compartilhado no mesmo equipamento. Tá bom, pessoal? É um recurso interessante. Serviços de autenticação, né? Quando você tem, por exemplo, o uso de uma rede, né, seja ela em nuvem, seja ela local, é necessário que você faça um tipo de controle. E o NetAcad aqui, ele faz um comparativo com o cartão de crédito. Só consegue usar o cartão quem faz a autenticação, não é? Então é importante que você entenda como é que isso funciona. Sua rede precisa ser segura, tá? É o AAA. Tá bom? É uma forma de controlar quem acessa. Né? Quando a gente fala triplo A, a gente está falando de autenticação, autorização e contabilização da rede. Tá bom? Então são elementos fundamentais para a sua rede. E aí a gente tem um pacote de serviços, né? Serviços de hosting em rede que configuram aí a autenticação. Windows Server, né? Linux, Ubuntu Server, todos eles têm serviços de autenticação nativos que garantem que os usuários possam utilizar suas senhas em ambientes seguros, né? Eles autenticam, autorizam e fazem o gerenciamento, contabilizam tudo aquilo que está acontecendo na sua rede. Serviços de detecção e prevenção de intrusão. Pessoal, você pode ter firewalls, você pode ter firewalls em software, você pode ter firewalls em hardware. Todos esses dispositivos são fundamentais para o controle da sua rede. A gente tem um sistema chamado IDS, que é Sistema de Detecção de Intrusão, que vai fazer toda a verificação se os seus dados estão seguros, se o fluxo está normal e se esses pacotes estão dentro daquilo que se espera, né? Pacotes de informação. Tá bom? São sistemas baseados em hardware e em software para garantir a segurança da informação dentro da sua empresa, dentro da sua residência. Existe um sistema mais completo, não é? Que é feito com firewalls de última geração, que é feito com elementos de granulação de informação, tá? Que é um gerenciamento universal de ameaças chamado de UTM. Ele tem todas as funcionalidades de segurança necessárias para manter o seu sistema seguro. Tá bom? E além daquelas que os equipamentos já têm normalmente, eles acrescentam. E aqui tem uma listinha no final do conteúdo, ó. Proteção de dia zero, negação de serviços, filtragem de e-mails, anti-spyware, controle de acesso à rede, serviços de VPN. Todos esses serviços são adicionais e controlados por equipamentos, né? Todos esses equipamentos possuem software próprio, possuem sistema operacional próprio. Então o técnico, ao fazer a instalação desse hardware, ele faz todo o gerenciamento de software remoto ou presencial para controlar as ameaças que porventura estejam atuando sobre os seus equipamentos. E por fim, você tem aqui uma pequena atividade onde você consegue entender e associar os termos às suas definições. Ok? Pessoal, espero que tenha sido útil, né? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês sabem onde me encontrar. Forte abraço a todos, a todas e até mais.